as lajes aqui, todas aqui na rua, caiu na rua e atingiu, inclusive, as edificações vizinhas, né? Aqui a gente vê exatamente o ponto que houve, né? O colapso aqui na rua, um emaranhado aqui das instalações elétricas. Aqui, isso aqui é um pedaço que, sinceramente, eu não consigo entender. Oi, gente. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar um vídeo rapidinho para vocês, né? Sou a professora Geilma Vieira, sou professora de Engenharia Civil, né? E hoje eu vim aqui rapidamente para falar sobre o acidente que aconteceu. Nós estamos em 3 de junho de 2021 e hoje, na madrugada de hoje, né, caiu um prédio de 4 andares no Rio de Janeiro, em Rio das Pedras, né? Um prédio de 4 pavimentos caiu, matou 2 pessoas, pai e filho. E aí, agora a gente começa a se perguntar de novo. Tem um vídeo aqui que eu aponto por que um prédio cai. Tem um vídeo aqui nesse canal do YouTube que eu vou apontando por que um prédio cai, passo a passo de um prédio cair. E hoje aconteceu, infelizmente, mais uma tragédia. Um prédio que aparentemente estava habitado, né? Tanto que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros estavam lá, resgataram pessoas e, infelizmente, houve 2 óbitos. E aí a gente faz aquela pergunta, por que esse prédio caiu? Tá? Eu preparei aqui rapidamente uma apresentação para mostrar, rápido, somente fotos, mas é uma apresentação que ela revela alguns detalhes que a gente pode até fazer alguns levantamentos de hipóteses, né, que podem esclarecer as causas desse colapso, do colapso dessa edificação, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ir entendendo. Então, aqui essa apresentação que eu montei rapidamente, só de fotos, né? E que mostra mais ou menos toda a situação que aconteceu. Então, primeiramente, apresenta assim, ó, prédio desaba em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, deixando 2 mortos e 4 feridos. E entre esses 2 mortos eram pai e filha. Pelo que a gente entende ali, pelo que a gente viu nas gravações, nas reportagens, todo o material de coleta, de estudo, até esse momento, a filhinha era no máximo 3 anos de idade, e o pai morreu junto, né? Ó, uma fatalidade, né? Então, a gente se pergunta por que ainda acontece isso, né? Mas vamos lá, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui está o colapso, acompanha comigo, tá? O meu laser point, e aqui uma imagem de satélite. Muito provavelmente, não tem como a gente detectar com muita clareza, com 100% de certeza, que é essa edificação, mas muito provavelmente sim, que foi essa aqui. Eu tentei entrar aqui na imagem do Google Street View, não consegui, estava indisponível essa ferramenta. E essas imagens aqui são imagens dos portais, né, de notícias, G1, R7, e as imagens de satélite, a foto aqui que a gente está vendo é da fonte do Google, né? E aí, mais ou menos, dá para a gente ter uma ideia de que o prédio que colapsou foi esse aqui, ó, tá aqui, né? Nessa imagem, a gente consegue ver que ele tinha uma laje, assim, uma laje aberta, né? Ela estava descoberta e tinha alguma outra coisa aqui, uma outra cobertura que provavelmente era um telhado ou qualquer outra coisa para servir de suporte para alguma coisa para fazer a sombra, né? Então, muito provavelmente, foi esse o prédio que caiu. Por que eu digo isso, que foi muito provavelmente? Porque aqui, nessa imagem satélite, a gente observa, ó, por evidências, né? Essas 3 imagens, ó, esses 3 reservatórios aqui, e eles estão aqui. Aqui está o prédio colapsado. E aqui são os 3 reservatórios, né, de água. Aqui tem mais 3 reservatórios que aparecem, tá, ó, por essas imagens.
E aqui está a edificação. Então, muito provavelmente, por uma semelhança de imagens, a gente pode concluir que o prédio que desabou foi esse aqui, tá? Então, esse que está aí achurado em amarelo. Aí a gente vê uma outra imagem já do desabamento, esse desabamento que mostra que foi um desabamento do tipo escalonado. O que é um desabamento do tipo escalonado? Ela vai caindo e vai se deslocando, ela vai caindo para uma lateral, ela vai cair. Cai o último pavimento, depois cai o segundo, o terceiro, o segundo, depois o primeiro, aí vai, e ela vai fazendo uma curva, como está aqui que caiu ó, o prédio, vocês vão ver nas imagens depois. Então, as lajes aqui, todas aqui na rua, caiu na rua e atingiu, inclusive, as edificações vizinhas, né? Aqui a gente vê exatamente o ponto que houve, né? O colapso aqui na rua, um emaranhado aqui das instalações elétricas. Aqui, isso aqui é um pedaço que, sinceramente, eu não consigo entender, não sei, a gente já fala sobre isso, eu não sei o que é, se era a última parte do telhado que estava lá, da laje, eu não consigo entender. Aqui a gente vê que a laje ficou, isso é a laje de um dos pavimentos, essa laje ficou íntegra. Essa laje, o fato dela estar íntegra desse jeito, é um sinal de que o colapso foi nos pilares, nas colunas de sustentação do prédio, tá? Agora, por que houve o colapso das colunas? Aí realmente não tem como saber assim, né? Aqui também, ó, vocês observam essa imagem do resgate, né? Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros está aí para fazer o resgate das pessoas, dos feridos e os primeiros socorros, né? Avaliar a questão do entorno também para fazer uma análise de risco, para saber se tem risco na região do entorno desse colapso, né? Aqui é uma imagem que eu queria apontar para vocês dessa estrutura que eu, sinceramente, eu não consigo entender, porque até esse momento foi hoje, né? O colapso aconteceu hoje. Nós estamos em 13 de junho, né, de 2021, e o colapso aconteceu nesta madrugada, na madrugada do dia 3, por volta das 3 da manhã. E aí vem as primeiras notícias, né? As primeiras notícias que a gente tem ouvido, né, pelos portais, tal, de notícias, é que os moradores, a região ali, vizinhos, eles começaram a ouvir estalos, por volta de 3 da manhã, começaram a ouvir estalos na edificação, e aí, logo na sequência, o prédio caiu. Aí a gente começa a fazer levantamento de hipóteses, né, para saber por que aconteceu, o que são esses estalos. Esses estalos, eles são um aviso da estrutura de concreto que não está mais conseguindo suportar a carga pela qual ele está sendo solicitado. Seja laje, seja viga, seja pilar da estrutura de concreto. Quando começa a estalar, significa que já entrou numa ruína, significa que está se deformando numa capacidade muito além daquela que ele consegue suportar. E aí começam esses estalos para dizer que a estrutura está trabalhando, começa a descolar o concreto da armadura, começa a deformar a armadura. Essa deformação da armadura é uma consequência já de um termo técnico que a gente chama de flambagem da armadura. Essa flambagem ela já descola a estrutura de concreto e a estrutura de concreto sai se desplacando e aí, consequentemente, a gente ouve aqueles estalos, tá? Outra situação que pode ocorrer também em função desses estalos é um alongamento da armadura. Esse alongamento da armadura pode ocorrer seguido da ruptura, né? Vem como a armadura, a barra de aço da estrutura, ela começa a ser tão solicitada que ela não consegue mais suportar. Aí é solicitada a tração, e aí ela não consegue mais suportar. E uma hora ela se rompe. E aí, quando ela se rompe, a gente ouve aquele barulho que aí as pessoas podem
confundir como estalos, né? Só que quando uma estrutura desse porte, né, estrutura de concreto, quando a armadura se rompe, já é o sinal de um colapso da estrutura, né? Então, isso pode ter acontecido. Agora, vamos aos fatos técnicos, né? Por que esse prédio caiu? Essa é a pergunta. Por que um prédio cai? Um prédio cai ou por erro de projeto, ou por erro de execução, ou por falha na manutenção, ou as três coisas juntas, erro de projeto, erro de execução, seguido de uma ausência de manutenção. Pode acontecer qualquer um dos casos. O que precisa fazer aqui é avaliar a situação, é analisar a situação. Isso foi um colapso estrutural que aconteceu nesse prédio. Só que vamos analisar agora, tecnicamente eu quero aproveitar essa imagem aqui, ó, e eu não sei o que é essa imagem. O que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, plissada, tá vendo? Isso aqui, o que é isso? Isso é uma laje plissada, que era muito comum, né, nos anos de 1970, 80, uma estrutura é uma placa, é uma estrutura de concreto ou argamassa armada, é uma placa plissada, que é um tipo de sistema estrutural muito comum, foi bastante utilizada aí em meados de 1980, 1970, 1980. Nós temos vários exemplos, várias edificações aqui, monumentos, inclusive no Brasil, com esse tipo de estrutura. Agora, eu não sei se isso aqui era uma laje ou se era a última laje, né? Porque aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, ela é plissada, então não tem um alinhamento, não tem um nivelamento de piso, então ela não serve aí para apoio de piso de nenhum pavimento, ela é uma laje plissada que vai ser o último pavimento. A minha desconfiança é de que essa imagem que a gente está vendo aqui é esse pedaço que está aqui, ó. Tá vendo? Só que aí não dá para ter, porque eu já ampliei o máximo que eu pude aqui do Google Street View. Então, eu não consigo dizer para vocês, com certeza, se essa laje, esse pedaço plissado que está aqui, que você vê visivelmente, é uma estrutura. Aí tem aqui, ó, tem um reboco, tem um revestimento final aqui, tem uma alvenaria que eu não entendo muito bem o que é isso, não sei, eu teria que avaliar, né? Teria que analisar o projeto para ver. E a minha desconfiança é de que é essa parte que está aí, aqui, ó, que eu estou apontando, e quando colapsou, essa parte aqui, ela colapsou e ela veio para cá e ficou aqui, ó, à vista, tá vendo? Como ela caiu com aquele efeito, uma espécie de efeito de rolamento, caiu para cá, ó, o colapso da edificação foi para cá, na Rua das Uvas, né? Em Rio das Pedras. E aí, a minha desconfiança, eu penso, que quando colapsou e ficou à mostra esse pedaço aqui no meio da rua. E aqui, de fato, esse pedaço que a gente está vendo, que o Corpo de Bombeiros eles estão aqui no meio da rua. Então, a minha desconfiança é de que esse pedaço aqui, que tipo de projeto foi esse? Minha desconfiança é que é o último pavimento daqui, desse prédio, até porque ficou à mostra aqui, ó, essa última imagem que a gente vê, ela está embaixo, ela está na rua, e aqui já é uma outra visão de como caiu, tá vendo? As lajes. Então, a minha desconfiança é que aquela laje plissada, ela ficava aqui em cima, servindo de um telhado, né? Uma cobertura ali para alguma coisa naquele prédio que estava acontecendo. Outra questão importante também que a gente vê é que as lajes, ó, como vocês podem observar, as lajes elas estão inteiras, não houve colapso. Vocês podem ver, essa laje aqui está inteira, tubulação aqui passando, a viga de cintamento está aqui passando, está aqui em cima, essa laje está inteira, um prédio era de 4 pavimentos, e os moradores, eles falavam que, nos depoimentos dos moradores em entrevistas, né, para os canais de TV, que o primeiro andar, o primeiro pavimento estava íntegro, não caiu. E aí a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estavam lá tentando resgatar essas pessoas. Não houve o colapso no
no primeiro pavimento. Ou seja, é um sinal de que o colapso aconteceu do segundo em diante. Aí teria que avaliar como é que é essa questão do prédio, se eles consideram primeiro andar o térreo ou o primeiro andar o segundo pavimento, né? Considerando o térreo, primeiro, segundo, terceiro e quarto, vamos dizer. Então, se o primeiro andar está íntegro, vamos supor que seja o primeiro andar aqui em relação, comparativamente a esse prédio, né? Vamos supor que seja o térreo aqui, o primeiro andar, o segundo, o terceiro e o quarto, que é provavelmente dessa laje plissada que está aqui. Vamos supor que seja, né? Os moradores afirmam nos depoimentos, nas entrevistas deles, que o primeiro andar, no caso seria esse aqui, ficou intacto. Não caiu, não houve colapso, ou seja, foi do segundo em diante. Então, o colapso aconteceu aqui no segundo, terceiro e o quarto aqui em diante. Então, alguma coisa aconteceu lá na parte de cima, colapsou, para ir fazendo esse efeito aí, que vocês estão vendo, esse efeito de rolamento, né? As lajes estão íntegras, é um sinal de que houve um colapso. Aqui, ó, tá aqui a primeira laje, tá a segunda laje, a laje do primeiro andar provavelmente está íntegra também, que eles falaram que não houve desabamento. Então, as três lajes, né, que a primeira está íntegra, essas duas aqui a gente está vendo que não houve uma deformação, nenhum colapso no ponto de maior momento fletor. É um sinal de que o colapso foi nos pilares. Provavelmente, as colunas dessa edificação colapsou, e aí, ou por flambagem, né, e não conseguiu suportar a carga e colapsou. Foi isso que aconteceu. Aqui a gente vê as lajes, né, ó, tá colapsando aqui. Essas lajes não dá para entender, que tem umas placas de concreto nessa laje. Aqui a gente consegue ver a viga, não sei se é a viga de cintamento. Aqui a gente vê umas placas cimentícias ou placas de concreto, né? Provavelmente uma laje pré-moldada de concreto. Aqui o Corpo de Bombeiros, não sei se é o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, eles estão aqui falando alguma coisa em relação à segurança, né? Os moradores, para não ligarem nenhum tipo de tomada, para não ligarem luz nem gás, porque o risco está grande aí. Aí também uma visão geral, tá vendo? Ó, isso aqui vocês estão vendo a placa, isso aqui é a laje inteira do prédio, a placa inteira. Então, não foi um colapso na laje, foi um colapso muito provavelmente nas colunas, nos pilares, tá? Agora, por que que aconteceu? Realmente, ó, aí à noite, né, eles acabaram de chegar, estava tudo escuro, óbvio, porque quando caiu aqui, né, nas instalações, óbvio, houve um princípio de incêndio, então todas essas instalações aí, elas precisam ser desligadas já automaticamente, porque o risco de incêndio é muito alto, inclusive para a vizinhança, né? Aí uma visão geral também à noite, ó, tá vendo? Esse aqui foi o prédio, assim que o resgate chegou para verificar, para começar os serviços, né, os trabalhos de resgate das pessoas, e 2 pessoas morreram, infelizmente, né, pai e filha. Aqui a gente vê a placa logo de início, né? Então, veja, lembrando aí essa imagem, foi um outro acidente de mesma natureza que aconteceu há 2 anos no Muzema. Quem lembra do Muzema? O prédio colapsou aí, ó, acho que 2 ou 3 prédios, agora tem que rever ali, revisar, os prédios colapsaram, né? Então, de novo volta essa mesma história aí, né? De novo volta essa mesma história de prédios que colapsam, e por que colapsam próximo daquela região ali no Muzema. Então, são várias situações, mas, ó, a primeira coisa que deve acontecer aqui, e de fato a gente está vendo que ocorreu, a gente precisa, tá ali,
O risco de desabamento de outras edificações é alto, então você, nesse primeiro momento, você precisa isolar, tirar a vizinhança, tirar os moradores da redondeza, tirar, isolar tudo para a Defesa Civil fazer análise de risco, verificar se tem a probabilidade de ocorrer ali novos desabamentos. Então, o que a gente, nesse momento, o que precisa ser feito é isso, tá? Porque o risco existe, é grande, tanto é que quando a gente viu nas imagens aí, quando colapsou a laje, caiu nos prédios vizinhos, nos prédios de frente, então houve aí, de fato, um risco, né? E aí precisa ser analisado esse risco. Então, acho que nessa situação é preciso que seja feita esse cordão de isolamento, né? No sentido de isolar o local, retirar para fazer essa análise de riscos de novos desabamentos, tá? Outra coisa que um segundo ponto importante é que, assim, ó, nessa região aí, como a gente sabe, e é de conhecimento, né, de conhecimento público, é uma região que ela é conhecida por construções irregulares. Se essa região, assim como na região do Muzema, ela é conhecida por construções irregulares, como é que a gente vai atribuir aí alguma causa, né, a respeito do colapso dessa estrutura? Primeiro, obras, construções irregulares, o nome já diz, já está embutido, já está implícito tudo aí. Obras executadas sem projeto técnico, sem um projetista estrutural qualificado, habilitado, que faça as devidas observações, os devidos cálculos, as devidas fiscalizações quando essas obras estiverem sendo executadas. Essas obras, elas são fiscalizadas, elas são executadas por uma empresa construtora que é registrada no CREA, e essa empresa construtora, ela tem o cadastro dos seus engenheiros e arquitetos? E são perguntas, né, que a gente precisa fazer. Isso é um ponto. E essa região aí, Muzema, Rio das Pedras, ela já é conhecida como sendo de construções irregulares, né? E aí, nessa situação, o que a gente precisa fazer? Apontar que deve existir uma fiscalização mais rigorosa por parte do poder público, no sentido de não permitir que isso aconteça. Não pode ocorrer a construção de uma edificação de forma irregular, sem um projeto de engenharia, sem a execução, que tenha como responsável técnico um engenheiro, um arquiteto. As obras precisam ser executadas com um profissional habilitado. Esse profissional, ele é um profissional do CREA, do CAL, é um engenheiro civil, é um arquiteto. Todas as obras precisam ser realizadas assim. Só que a gente sabe que não é bem assim. Que não é bem assim que acontece. E não é só um fenômeno do Muzema, nem do Rio das Pedras. É um fenômeno brasileiro, é um fenômeno de Brasil. E aí, infelizmente, episódios como esses vão acontecer, vão continuar acontecendo sucessivamente. Entende? Então, o que a gente tem que fazer? Por outro lado, vamos analisar. Essas pessoas, as pessoas que moram ali, elas precisam morar em algum lugar. Elas são iludidas por uma proposta de uma edificação segura, elas são iludidas, as pessoas são leigas, elas não sabem que aquilo ali tem um risco. Aí vê a fachada do prédio, que é muito bonita, a fachada é linda, parecida com os prédios lá da Barra da Tijuca, as pessoas ficam fascinadas pela fachada, que o acabamento é muito bonito, o banheiro é lindo, o piso é lindo, mas o que garante a estabilidade mesmo é o esqueleto, a estrutura, que é o que vai deixar, de fato, o prédio de pé. São as lajes, as vigas, os pilares, e se tiver um subdimensionamento dessas edificações, essa estrutura não vai suportar, certo?
Então, isso é um ponto, né? Então, para fechar aqui, o que pode ter acontecido nesse prédio aí no Rio das Pedras foi uma execução que pode ter sido executada de forma irregular, sem projeto técnico, sem projeto elaborado por um profissional capacitado, habilitado para tal. Provavelmente a execução também. Provavelmente a execução desse prédio foi feita sem o aval, sem a responsabilidade técnica de um profissional, engenheiro civil habilitado para tal. E aí você não consegue ter elementos para dizer por que um prédio cai, porque ela está toda irregular. Se não tem projeto, se não houve fiscalização, se não teve a execução, se esse projeto não está nem registrado na prefeitura, aí entra uma outra história. Como é que a gente deve fazer para evitar que essas coisas aconteçam? Quem deve atuar é o poder público. Eu sinto muito. Quem deve atuar nesses episódios é o poder público, no sentido de 2 pontos. Primeiro, garantir moradias para as pessoas, porque elas só compram esses apartamentos, nesses prédios, nesses locais, porque não tem a moradia. Então, ela vai comprar, iludida, vende mais barato, ela vai comprar, mora ali, trabalha ali, né? Muitos moram ali há muitos anos, 20, 30 anos, e são iludidas, tá? Outra coisa que acontece também, o poder público não fiscaliza, não age da forma mais correta, da forma mais competente, que é fiscalizar e embargar essas obras irregulares. Agora, a gente sabe também que existe um poder paralelo nessa região, né? Todo mundo sabe, isso aí também é de conhecimento de domínio público, que tem um poder paralelo que toma conta ali, e talvez esse embate favoreça a acidentes dessa natureza, tá? Então, infelizmente, aqui não tem como a gente dizer de fato qual foi. Agora, tecnicamente, numa obra que não teve projeto, a laje pode estar superdimensionada, o pilar pode estar subdimensionado, então não consegue suportar o peso da laje, então a laje é muito grande e não consegue a espessura da laje, a dimensão da laje, né? A geometria da laje, em termos de área e volumetria, né? A espessura da laje pode ser muito grande, o peso de concreto é muito grande, é muito alto, provoca uma sobrecarga muito grande nessas colunas e as colunas não conseguem suportar. E por uma sobrecarga excessiva, elas se rompem, essas colunas. É o que provavelmente pode ter acontecido aí. Agora, corretamente a gente consegue avaliar? Não, porque se não tem projeto, se não houve um registro na prefeitura de aprovação dos projetos, se não houve um registro de execução, se não houve fiscalização, como que você vai dizer? Caiu, foi uma fatalidade, matou 2 pessoas, né? Infelizmente, esse é o caso, tá? Eu espero que isso pare por aqui, que a gente comece a alertar, isso fica de alerta, para a gente contratar profissionais da área, contratar profissional de engenharia civil, contratar profissional de arquitetura para elaborar projetos, projetos de engenharia, projetos de arquitetura, para que a gente tenha obras mais seguras. Ninguém quer comprar o seu apartamento, a sua casa, sabendo que vai ter um risco de um colapso. Quem quer? Ninguém quer. Então, o que a gente deve fazer? Fazer a coisa certa, contratar um profissional da área que possa dizer o que está acontecendo, possa fazer o cálculo correto, possa fazer a execução da edificação corretamente e não deixar a coisa acontecer desse jeito, tá? Espero que tenha esclarecido, muito assim, triste, né, por saber que houve vítimas, infelizmente, e que a gente espera que episódios como esse nunca mais voltem a acontecer, tá bom? Tchau, até mais.